Bom, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um VFUT Convida, aqui, né, nesse dia 10 de outubro de 2022, recebendo essa pesquisadora maravilhosa, amiga, querida, Roberta Pereira da Silva, né, para falar um pouco sobre as histórias não contadas do futebol negro. E como a gente conversou anteriormente, né, Roberta, é uma fala muito mais para fazer as pessoas pensarem do que para trazer respostas, né, que é algo que contemporaneamente está faltando muito, não é isso? Por aí é o que faça a gente pensar, e as pessoas pensarem de uma maneira geral, né? Então, a Roberta, ela é assistente social, né, mestra em serviço social e também doutorando em serviço social pela PUC São Paulo, não é isso? E uma pesquisadora aí já de alguns anos da várzea, né, e do futebol negro, das pessoas negras no futebol, enfim. Roberta, fica à vontade, você tem o tempo que você quiser para falar, depois a gente pode bater um papo mais livre, tá bom? A palavra é sua. Tá ótimo. Obrigada, Marina. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite e começar dizendo que eu estou agora no doutorado, fala agora, né? Falta um mês para acabar. Não, mas assim, eu estou no doutorado no Serviço Social da PUC e assim, essa pesquisa está em andamento ainda, então, como a Marina falou, são questionamentos que eu tenho pensado desde o mestrado. Obviamente que o ser humano é um ser que responde, mas eu ainda estou na fase das perguntas. De fato, essa pesquisa é uma pesquisa muito coletiva. Primeiro que eu aprendi que discutir futebol tem suas vantagens, porque quando você fala com qualquer pessoa que sua pesquisa é sobre futebol, ela sempre tem uma história para contar, independente se ela é pesquisadora, se ela é acadêmica. As pessoas sempre trazem muitas histórias, e foi assim que eu construí meu mestrado, com a história do vigilante da onde eu trabalhava, que me trouxe um DVD com a história de um time negro, e foi aí que eu comecei minha pesquisa sobre a várzea no mestrado. Também é coletiva, porque essas perguntas que eu tenho feito, elas começam no mestrado, mas elas tomam mais corpo quando eu entrego o mestrado e começo a participar de alguns eventos, conversar com algumas pessoas, e principalmente duas que estão aqui, que é a Bárbara e a Marina. E eu e Marina demos um mini curso o ano retrasado, e aí a gente teve algumas conversas muito profundas, assim, que fizeram a gente pensar em muitas coisas. E eu, Bárbara e Marina, a gente coordenou uma série de textos sobre racismo no futebol, e isso nos fez ter várias reuniões e pensar em várias coisas em relação ao racismo. E uma coisa que o serviço social não tem uma tradição, por assim dizer, de fazer pesquisa sobre o futebol. Diferente das outras áreas, que pelo menos desde a década de 80, né, tem pesquisado, psicologia, ciências sociais, história, no serviço social não tem linha de pesquisa, não tem nenhuma universidade que tenha essa discussão, e eu fui lá me aventurar. Isso foi ótimo, porque para mim tudo era roda. Coisas que vocês já estavam discutindo há muito tempo, eu não fazia ideia. Então, tudo para mim era novidade. Isso foi bom porque eu comecei a pensar coisas que não se encaixavam, sabe? Eu falava, gente, mas isso não faz muito sentido, eu não estou entendendo isso, mas por que isso, mas por que aquilo? E aí foi interessante essa minha trajetória de pesquisa, e que eu falei, eu começo a pensar algumas coisas depois de ter contato com os pesquisadores de futebol e tal, de pensar coisas que eu não estava descobrindo na roda, que já tinha gente discutindo há muito tempo, enfim, mas foi um processo interessante e que me fez entrar no doutorado. Eu vou apresentar aqui.
Para mim já está aparecendo. Para vocês também? Aqui também. Então, como a Marina falou, sou Roberto Pereira da Silva, né? Eu discuti futebol de várzea no mestrado. Na verdade, foi a organização da população negra a partir do futebol de várzea aqui na cidade de São Paulo, especificamente na periferia de São Paulo, aqui em Itaquera. E eu resolvi colocar essa foto para me apresentar, contando a primeira história não contada do futebol, que é a história do Arthur Barton, não sei se é assim que pronuncia, que é um dos primeiros goleiros do futebol, como a gente conhece, vamos dizer assim, desse futebol, entre aspas, oficial. Ele nasceu em Gana em 1865 e foi um dos primeiros goleiros profissionais da Inglaterra. Além de goleiro, ele era corredor, e aí tem uma história não confirmada, vamos dizer assim, que ele foi a primeira pessoa a correr em 11 segundos, 100 metros rasos. Então, dito isso, ele e o Usain Bolt são os jogadores de futebol mais rápidos da história. Porque o Usain Bolt jogou no futebol profissional alguns meses, sei lá, 2, e o Arthur tem essa marca também, tanto é que ele deixa o futebol para se dedicar à carreira de velocista, e ele também doava parte dos rendimentos dele para, assim, entre aspas, para as causas sociais, né? E interessante pensar que ele só foi reconhecido como uma grande estrela e percussor de como jogador de elite, vamos dizer assim, de um jogador importante para a Inglaterra, só em 2003, que foi reconhecido como um jogador que merecesse estar lá no Hall da Fama da Inglaterra. Isso aconteceu só em 2003. Então, eu resolvi me apresentar a partir dele, contando a primeira história não contada de homens negros. E aqui eu vou falar homens porque a minha pesquisa se dedicou e está se dedicando a estudar o futebol de homens, ou futebol masculino. E aí, eu queria aqui rapidamente, e aí não é prova, não é nada, não vai ganhar bombom quem acertar, mas que vocês olhassem para essa imagem e rapidamente me dissessem onde fica esse lugar, sem pensar muito. Bárbara já disse aí, África do Sul. Pode colocar no chat, quem quiser abrir o microfone, enfim. Mas assim, coisa rápida, olhei e acho que é onde? Marrocos, Senegal. Mais alguém? Olha, o Thiago falou Nigéria, Paula falou não tem ideia. Quer falar, Bárbara? Mendes? Não. Então, logo de pronto, isso não vale, porque vocês acabaram com a minha graça. Mas, assim, de pronto, quando a gente olha para essa imagem, apesar de ter aparecido os países de África, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, já que o tema era histórias negras não contadas, mas dificilmente, se a gente colocar essa imagem, as pessoas vão dizer que ela está no continente africano. Diferente se a gente colocar a foto de uma savana, que rapidamente as pessoas vão dizer África, né? Mas quando a gente olha para essa imagem, a gente não imagina que pode ser num país africano, e no caso essa imagem é em Lagos, capital da Nigéria. Então, o Thiago acertou, mas não tem bombom, Thiago.
E aí, eu queria falar dessa imagem, com um texto da Chimamanda, que na verdade é um vídeo e depois virou... Tiago, não dá. É um vídeo que depois transcreveram, virou um texto, é um texto de 2001, 2002, e eu queria ler uma passagem para falar um pouco dessa imagem e da lógica de raciocínio que eu tenho pensado para estudar o futebol. Anos mais tarde, pensei nisso quando deixei a Nigéria para cursar universidade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto, americana, ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando eu disse que, por acaso, a Nigéria tinha o inglês como sua língua oficial. Ela perguntou se podia ouvir o que ela chamou de minha música tribal e, consequentemente, ficou muito desapontada quando eu toquei minha fita da Mariah Carey. Ela presumiu que eu não sabia como usar um fogão. O que me impressionou foi que ela sentiu pena de mim, antes mesmo de ter me visto. Sua posição padrão para comigo, como uma africana, era um tipo de arrogância bem intencionada, piedade. Minha colega de quarto tinha uma única história sobre a África, uma única história de catástrofe. Nessa única história, não havia possibilidade de os africanos serem iguais a ela, de jeito nenhum. Nenhuma possibilidade de sentimentos mais complexos do que piedade. Nenhuma possibilidade de uma conexão com humanos iguais. Pensando nisso, nessa lógica do perigo de uma única história, eu fiquei pensando como é que contaram para a gente a história da participação dos negros no futebol. Que está muito ligada a essa arrogância bem intencionada, do não podia estar e depois permitiram que estivesse, né? Que não explica muita coisa, pelo contrário, na verdade, traz mais uma benevolência branca ao subalterno do que, de fato, algo que possa ser exaltado como antirracista, como a gente costuma dizer agora, né? Não que esses termos eram usados antes. E aí, para não dizer que não falei das flores, a gente vive num país que a gente não conseguiria hoje, por exemplo, apresentar um projeto de pesquisa. Acho que hoje até conseguiria. Mas, enfim, vamos pensar em programas de pós-graduação sérios. A gente não conseguiria apresentar um projeto de pesquisa falando que a gente vai discutir a democracia racial. Afinal, não estamos numa democracia racial e é um mito. No entanto, a gente vai percebendo ações, formas de pesquisar e formas de estudar muito ligadas a essa lógica da democracia racial. Eu já vou avançar mais para frente. Mas é importante dizer que a gente tende a pensar o processo de formação do Brasil e o processo de escravização como uma história que passou, estava lá, foi muito cruel e triste com os africanos, e que passou, e depois nós vamos estudar o próximo século em outras bases. E isso é uma história do passado. Isso faz com que a gente pense também a população negra a partir de algo do passado. Só para, como eu disse, não esquecer de falar das flores, o processo de escravização só foi possível porque esses povos tinham uma alta tecnologia e uma alta formação e um desenvolvimento cultural, teórico, religioso muito avançado, porque senão não era possível que essas pessoas viessem para cá para o trabalho. E aí eu sempre gosto de mostrar essa imagem, essas duas imagens. Uma é da primeira escrita que foi encontrada e que ela foi encontrada no Sudão.
O Sudão, se vocês olharem no mapa depois, ele está muito próximo ali do Egito. Tem uma divisão, o território é o mesmo, só tem a divisão política. Que é engraçado isso, porque eu sempre demorou muito tempo, assim, na infância até chegar à adolescência para entender o que era divisão física e política, né? Que a gente aprendia lá na geografia, o mapa físico e o mapa político. Eu falava, por que um é político? Está se falando? Enfim, demorou um tempo para eu entender isso. Mas, enfim, tem uma... Ali, se vocês pegarem o mapa, Sudão e Egito estão muito próximos, é o mesmo território. E o local onde mais tem pirâmides no mundo é no Sudão, não é no Egito. E foi no Sudão também que foi encontrada a primeira escrita, né? Mas por conta do processo de colonização, chegou uns espanhóis lá e falaram que tinha ouro nas pirâmides e teve todo um processo de destruição das pirâmides para achar tesouros nessas pirâmides. E nesse momento da escravização no Brasil, a gente viveu desde o início um processo de organização, de rebeliões e de revoltas, desde o início da escravização. Né? Só que a gente aprende na escola e tem aquela imagem da pessoa escravizada, das populações que vieram para cá e foram trabalhar na zona rural, basicamente, e que apanharam muito e que sofreram muito. Aliás, tem muitas professoras, professores, enfim, relatos de familiares que, quando começa a discutir a escravização na escola, tem alunos negros que não querem mais ir para a escola, né? Porque sempre mostra nessa perspectiva do sofrimento e que, obviamente, ocorreu uma desumanização e uma objetificação muito grande, né, dessas pessoas, mas elas sobreviveram e lutaram e resistiram a partir de vários tipos de organização que não são contadas, né? Então, as rebeliões, as formas de organização via quilombo, os abortos, infanticídios, colocar fogo na fazenda, enfim, houveram várias formas de resistência e que são pouco ou quase nunca estudadas, né? Como se não que fosse fácil aguentar todo o processo de escravização, mas ele não ocorreu de forma pacífica, mas houveram muitas formas de organização que não são contadas. E aí, como eu falo demais, Bárbara e Marina sabe disso, eu queria falar um pouco da questão do quesito raça-cor. E aí eu estava falando dessa questão do Gilberto Freire, e que, aliás, a discussão que se faz de Gilberto Freire eu considero um tanto rasa, a gente não para sentar e estudar profundamente, porque a questão da discussão da democracia racial é uma parte de uma produção muito extensa de projeto de país, né, de projeto de nação, que está muito além só do debate da democracia racial. Um outro ponto é que, se a gente for ver, pouquíssimas pessoas leram Gilberto Freire, se a gente for pensar na massa, mas a gente reproduz todo o tempo a ideia dele. E uma das questões é porque ele escrevia regularmente numa revista que, acho que é Cruzeiro, se eu não me engano, equivalente à Veja, aí, vamos dizer assim, isto é, e que tinha muito maior circulação que a Veja, inclusive, lá discutindo as ideias dele. E é interessante pensar que, quando tiveram os processos em África de rebelião, contra o colonialismo, eles diziam, vocês estão equivocados em estudar Gilberto Freire, né? Porque Gilberto Freire foi um dos teóricos do Salazar. Enfim, dito isso, a gente só, e pensando nessa história de como contar as histórias negras e que a gente não as conta, a gente só racializa ou a gente só diz a cor dos sujeitos quando a gente vai discutir questão racial ou quando a gente vai discutir racismo. A gente não tem a prática nas pesquisas de identificar a cor do sujeito. A gente não utiliza o quesito raça-cor, a não ser que a gente esteja discutindo racismo
ou que a gente esteja discutindo relações étnico-raciais. Porque não precisa, né? Porque, afinal, somos brasileiros. Afinal, o mito da democracia racial, mas a gente não identifica os sujeitos da pesquisa. E aí, fica muito complicado, porque é um mito, só que a gente tem que provar que existe racismo no Brasil. Desde sempre, e agora se intensificou muito mais essa discussão. Então, a gente precisa provar que existe racismo no Brasil. Haja visto o observatório que vai lá mapeando caso a caso para colocar na pauta do dia que existe racismo no futebol. Pois bem, se as pesquisas que estão discutindo N coisas não identificam quem são esses sujeitos, fica muito complicado da gente mostrar essas questões. E o quesito raça-cor, ele é uma reivindicação do movimento negro de muitos anos, de pelo menos década de 60, 70. E aí algumas políticas públicas incorporaram, que é o caso da saúde, a duras penas. E aí a gente consegue identificar, por exemplo, que no período da pandemia, nos alojamentos conjuntos, as mulheres têm direito ao acompanhante no pré, durante o parto e no pós-parto. Foi apresentada uma pesquisa esse ano que mostrou que as mulheres negras não tiveram acesso a acompanhante, com justificativa da pandemia, etc., que não podiam ter. Só que as mulheres brancas mantiveram esse direito e tiveram seus acompanhantes durante o parto. E a gente só consegue saber isso porque a saúde incorporou o quesito raça-cor nos seus prontuários. Mesmo que de forma precária, mesmo que de forma que os profissionais acabam não fazendo a pergunta. Só um minutinho. Mesmo que de forma precária, virou uma cultura no sistema de saúde, pelo menos, de colocar o quesito raça-cor. E aí a gente tem isso na pesquisa, de não identificar os sujeitos, mas a gente vai encontrar isso quando a gente vê um seminário que vai discutir, sei lá, futebol, e que nas mesas a gente não vê pessoas negras, só se for na mesa que for discutir racismo. Então, dos outros temas, não tem pessoas negras. Pensando no quesito raça-cor, a gente pega pesquisas discutindo relações étnico-raciais e não tem um autor, uma autora negra na bibliografia. Não tem. A gente, afinal, as pessoas não têm cor. Para que eu vou pensar na cor do autor ou da autora que eu estou utilizando na pesquisa? Mas o Gilberto Freire está equivocado. Vivemos no mito da democracia racial. Mas a gente não se atenta a isso. Quem são os autores que a gente está usando? Quem são as pessoas que a gente convida para estar nas mesas? Quem são as pessoas que a gente convida para dar curso? Enfim. Então, o quesito raça-cor é bem importante, e assim, também não dá para viajar muito, deixar aberto lá qual a sua cor. O IBGE já colocou preto, pardo, conjunto da população negra, branco, amarelo e indígena. Tudo bem que a ACM disse que o IBGE está errado, mas aqui a gente está achando que ele está certo. Tá? A gente vai partir do princípio que está certo. A ACM Neto disse que está errado. Ele foi dizer que era pardo, ficou em segundo, né? Já viu que, né, não foi fácil a questão. Então, é importante a gente começar a pensar nisso, dessa utilização do quesito raça-cor de uma forma ampliada, tanto nas nossas pesquisas, dos nossos artigos científicos e etc., porque aí a gente pega textos falando de apagamento, e o apagamento da população negra, o apagamento das produções, aí você vai na bibliografia, não tem autor negro. A pessoa está falando do apagamento e já fazendo o apagamento ali na produção. Então, eu acho que era importante trazer isso, porque faz com que a gente pense por que é tão difícil encontrar essas histórias negras.
né? Por que dá tanto trabalho fazer esse tipo de pesquisa? E aí, falando em história única, o futebol, né, as pesquisas de futebol, ou nem a pesquisa, o jornalismo, enfim, essa história aí que tem nesse mundão Brasil, optou também por uma história única, né? E aí, 7 anos após a abolição, em 1895, a gente tem supostamente a primeira partida de futebol. E aí, assim, tem essa discussão de como foi contado a história negra, mas também a gente pode contar também dessa coisa que o futebol é de São Paulo e do Rio, né? Ah, o futebol, tá falando só de São Paulo, ah, o futebol no Brasil, só tá falando de São Paulo. Ah, e o futebol no Rio de Janeiro, só tá falando do Rio de Janeiro, mas tá falando só do Brasil. Então, no futebol a gente tende também, eu acho que na pesquisa em geral, a trazer essa história única. E aí, em 1895 também, a gente tem a produção desse quadro, que está até famosinho com a internet, que é a Redenção de Kant, e que eu não vou fazer uma análise artística aqui, nem uma análise política tão detalhada, né, Marina? Porque temos tempo, aliás, tem que avançar aqui, que eu já estou. Mas que no mesmo ano que tem a suposta partida de futebol, a gente tem a pintura desse quadro, e que ele diz muita coisa, com as imagens que tem aqui, se a gente olhar aqui, ele diz muita coisa, mas ele diz muito pela ausência, porque tem um elemento aqui que não aparece no quadro, que é o homem negro, que é o pai, poderia ser o pai dessa moça que está com o bebê. Mas essa moça é menos escura, né, que a mãe. Vamos pensar que essa senhora é a mãe, né? E aí, essa mãe que está com as mãos aos céus, que conseguiu se livrar do pecado de Cã, ela pode ser a mulher do negro drama, dos Racionais, né? Uma mãe solteira de um promissor vagabundo, né? Um bastardo, mais um filho pardo sem pai. Se essa mulher ela é menos escura que a que está com as mãos para o céu, provavelmente ela é fruto de um estupro. Então, a gente tem uma família aí, mas a gente tem a ausência desse homem. E aí a gente tem alguns elementos da época que estava forjando uma identidade nacional, que é os matinhos aí, a palmeira. Na mão do bebê podia ter um cacho de uva, um pêssego, mas é uma laranja, né? Outra coisa importante é que essa mulher mais velha, ela está descalça, aqui a imagem está um pouco prejudicada, mas é uma marca dos escravizados que não usavam calçado. Então, vários quadros à época, a gente vai ver as pessoas escravizadas descalço, e a gente está projetando aí nesse quadro uma imagem do Brasil. Então, se no ano que se tem a primeira partida de futebol, a gente está reforçando uma ideia de que o pecado vai ser livre, você vai se livrar do pecado com essa criança branca que nasceu. É quase o Brasil nascendo aí, né, desse processo de embranquecimento. Um outro elemento, e aí hoje eu quero usar só a arte, é o poema Juca Mulato, que ninguém quer falar muito dele, que quem escreveu é o Menotti Del Pitta, em 1917, avançando um pouco. E esse poema tem publicação dele em 2000, tem livro saindo dele, né? E que o Menotti ele fazia parte de um grupo dos modernistas, que era o Grupo Verde e Amarelo. Quem não conhece, depois pesquisa. Era um grupo verde e amarelo, supostamente a ala conservadora dos modernistas. E também não vou entrar nesse debate.
Mas o Juca Mulato é um poema muito, muito conhecido e que foi muito popular. Interessante que é o Juca Mulato, mas nessa capa o Juca Mulato é branco, né? Mas tudo bem. E aí eu trouxe 3 trechos, que o primeiro é: um sorriso ilumina o seu rosto moreno. Então, a gente está sabendo quem é o Juca Mulato. E aí, quando ele vai falar do Juca, ele fala o seguinte: como se sente bem recostado no chão. Ele é como uma pedra, é como a correnteza, uma coisa qualquer dentro da natureza, amalgamada ao mesmo anseio, ao mesmo amplexo, a esse desejo de viver grande e complexo que tudo abarca numa força de coesão. Então, o mulato, né, o do rosto moreno, ele não tem muita diferenciação da natureza, né? Ele é quase a pedra, né? Ele não se diferencia do chão, da pedra, da natureza, mas ele tem alguma existência. O Juca Mulato, ele se apaixona pela moça lá do sítio, que é branca e tal, e ele vai buscar um feiticeiro para ver se ajuda ele, porque ele sofre muito, porque ele não acessa essa mulher, enfim. E olha como esse feiticeiro é descrito. É macabro o pardieiro, junto à porta cochila o negro feiticeiro. A pele molambenta, o esqueleto disfarça. Há uma faísca má nessa pupila garça. Fuma, a fumaça o envolve em curvas baforadas. Cuspinha, coça a perna, onde a sarna esfarinha a pele. Pachorrento, indo uma vez cuspinha. Então, assim, no primeiro quadro, a gente tem a redenção dos males a partir do bebê branco. E no Juca Mulato, em 1917, apresenta uma pessoa menos escura, mas que é totalmente ligada à natureza, e o que é identificado como negro, vamos dizer assim, ele é mau, ele tem sarna na perna, ele tem a coisa da feitiçaria, então ele fuma e a fumaça está dando voltas no corpo, enfim. São essas imagens, né? Porque a gente fica pensando, por que a gente pensa assim? Por que a gente está reproduzindo essas ideias? Porque elas não estão só nas ideias, ela vai estar na arte, ela vai estar na legislação, ela vai estar na escola. E esse quadro, essa poesia, eles vão ser amplamente divulgados. E que vai reforçando uma ideia, se no período da escravização, institucionalmente, essas pessoas não são pessoas e são objetos, no pós-escravização, começa esse movimento que a gente sempre fala do embranquecimento, da indústria imigratória, e a gente não vai se atendo a esses detalhes de como é que essas ideias foram se formando, né? E de como é que a gente vai reproduzindo isso. E se essa era a ideia, se o bom, o belo, era ligado ao branco, e quando aparecem esses elementos negros, eles são ligados ou a elementos da natureza ou a coisa ruim, como é que isso vai aparecer no futebol? Né? Então, como é que esses homens que estão ausentes na arte ou que aparecem de uma forma tão estereotipada e tão ligada à coisa ruim vai estar no futebol? Eu acho que é uma primeira coisa que a gente precisa pensar. E aí, eu vou trazer mais um autor aqui, e que ele é muito utilizado, porque é isso. Na maioria dos textos, que são poucos, né, Marina, sobre o debate étnico-racial no futebol, a gente tem 2 autores que sempre aparecem, que é a Lilian Schwartz, que eu não vou falar dela, e o Florestan Fernandes. E aí o Florestan, principalmente, eu fico com dúvida se as pessoas colocam para falar que estão colocando algum autor discutindo questão racial e não leram, ou se leram e concordam. O Florestan Fernandes, ele fez parte da Escola Paulista, que foi financiada pela Unesco para desenvolver pesquisas no Brasil. E o avanço desse grupo é dizer que no Brasil existia racismo. Só que o Florestan escreve lá em 50,
e tem limites à pesquisa dele. Mas as pessoas continuam usando só Florestan Fernandes. Eu não sou ninguém na fila do geladinho para falar de Florestan Fernandes. Mas a gente precisa também parar de... então eu vou falar de questão racial, eu uso Florestan Fernandes e Lilia Schwartz e eu dei conta. Porque o Florestan, ele vai falar o seguinte, o negro subsistia em situação de sociopatia, de mentalidade pré-capitalista, horizonte cultural médio e impossibilitado de absorver o estilo urbano de vida. Gente, a não ser que a gente esteja muito enganada, em todas as áreas laborativas, quem trabalhou foram os escravizados, desde a área rural até todas as atividades da cidade. Como é que ele não tinha, como é que ele não conseguia absorver o estilo urbano de vida? Mas tudo bem, continuemos. Não conseguia conjugar trabalho regular, vida social organizada, poupança, aspiração de prosperidade, além de padecer de problemas como a penúria, o desemprego, o vício, a criminalidade, o alcoolismo, o abandono do menor, dos velhos e dos dependentes. A mendicância, a vagabundagem, a prostituição, a promiscuidade, as doenças, a criminalidade, principalmente a ausência ou as deficiências da família como instituição social integrada. Não sou eu que estou falando, Florestan Fernandes. Então, apesar desse grupo avançar e dizer, olha, no Brasil tem racismo, eles também trouxeram uma ideia de uma suposta anomia da população negra, de uma população negra totalmente subalternizada e que está lá vivendo, quase que encostada no morro, né, no Rio, em São Paulo, nas periferias, e que não tem possibilidade nenhuma de organização. Depois o MNU vai chamar o Florestan e vai falar, filho, tem coisa errada aqui. E aí ele vai escrever o significado do protesto negro. Mas aí depois, um outro dia, a gente discute. Nessa perspectiva de um Brasil embranquecido, da população negra ligada a tudo que é de ruim, e mesmo as discussões que estavam contestando isso, tudo bem que a Escola Paulista já é em 50, traz essa lógica da anomia e da impossibilidade de organização negra, o futebol ele vai vir como a formação, a organização e a prática é pertencente à elite, e à elite humana. A gente não precisa nomear se são brancos, porque toda a organização vai estar ali com ela. E a gente só vai racializar quando a gente vai dizer, olha, os negros vão começar a participar desse futebol da elite. Mas a gente racializa numa lógica de subalternização e de aprisionamento, e não numa lógica de humanização. E aí, nesse sentido, eu quero trazer o Fanon. Gente, pede para entender, deixa eu correr. Ele tem uma frase muito interessante que a internet desvirtua ela, né, Bárbara? Mesmo expondo-me aos ressentimentos de meus irmãos de cor, direi que o negro não é homem. Há uma zona estéril de não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida. Uma rampa essencialmente despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer. A maioria dos negros não desfruta do benefício de realizar essa descida aos verdadeiros infernos. O negro é um homem negro. Por que eu quis colocar isso aqui? Porque essa discussão do não ser, e que também não vou me aprofundar muito, mas que as pessoas têm colocado, o não ser é o racismo, o negro, a mulher negra não é. E, na verdade, o Frantz Fanon está dizendo outra coisa, está dizendo que o homem negro, ele não é um homem, ele é um homem negro. Por que ele é um homem negro? Porque ele está com todas, ele vai ser olhado, ele vai ser visto, ele vai ser tratado com todas as características que a gente olha e fala, essa pessoa é negra. Por que ela é negra? Porque ela é suja, porque ela não é racional, porque ela é
desprovida de razão, porque ela é ligada à natureza, ao feio, e somente numa zona de não ser, que essa pessoa esteja desprovida de todos esses estereótipos, é que ela vai conseguir, de fato, mergulhar nessa zona do não ser e chegar a uma zona de humanidade, né? E aí, por que eu estou falando isso e falando do futebol? Porque na medida que começa a se discutir que os negros não podiam jogar, e depois eles começam a jogar e são aceitos, eles não são aceitos na sua humanidade, como eram os jogadores brancos. Eles são aceitos porque, supostamente, eles são capazes de jogar bola. E aí vai acontecer o quê? Um aprisionamento nisso. Então, os homens negros sabem jogar bola. E depois vira o brasileiro. Mas, no limite, os homens negros sabem jogar bola. E aí você aprisiona. E você dá uma margem de humanidade, que ela vai ser tirada na medida que você não atinja esse objetivo. Então, o homem negro é forte. Supostamente, todos os homens negros da época jogavam capoeira e por isso sabem dar o drible. Supostamente, todos eram do candomblé, estavam na roda do candomblé e conseguem envolver os jogadores. E vira quase que uma coisa natural. É um ser natural, é do homem negro saber jogar bola. E isso vai criando subjetividades, né, Marina? E aí depois a gente fica se perguntando, e toda vez que vai discutir racismo no futebol, aí as pessoas falam, porque não tem técnico negro, porque não tem dirigente negro, porque não tem jornalista negro. Porque a população negra não esteve efetivamente na produção do futebol, por assim dizer, desse futebol de elite. Foi dado a margem de humanidade que é, jogue bola. E a partir do momento que você não conseguir jogar, você vai ser retirado. E essa sua humanidade vai ser retirada. Não à toa que quando o jogador erra, ele é macaco. Né? E aí a Neuza Souza Santos, que é outra psicanalista, vai dizer: o irracional, o feio, o ruim, o sujo, o sensitivo, o superpotente e o exótico são as principais figuras representativas do mito negro. Cada uma delas se expressa através de falas características, portadoras de uma mensagem ideológica que busca afirmar a linearidade da natureza negra, enquanto rejeita a contradição, a política e a história em suas múltiplas determinações. Tanto isso é verdade, que aí a gente tem isso aqui, essa foto do Pelé. O Pelé, que estava no auge da carreira, o Pelé, que é o melhor jogador de todos os tempos, que nunca vai ter um jogador igual, mas que se tem uma foto dele pelado segurando a taça e a bola. Ou seja, você aprisiona esse jogador, que tem todas as características, todas as potências, e ao invés de você humanizar, você retorna para o lugar de objeto, de potente, de pinto grande. Enfim, qual é a necessidade de se postar e se tirar uma foto do Pelé nu? E se a gente for pensar, de tudo que o Pelé jogou e tudo mais, era para a gente sair andando na rua com a camisa do Pelé. Mas a gente coloca vários senãos. E eu fui uma dessas, e as meninas sabem disso. Mas ele não se posicionou. Mas ele nunca lutou contra o racismo. Mas ele foi ministro do esporte, da educação, sei lá em que governo. Não vejo uma cobrança dessa dos jogadores brancos. Não vejo senão nos jogadores brancos. Porque Pelé, vou usar um termo, Bárbara, não tem passabilidade. Pelé é preto e ponto. E por que a gente não enaltece o Pelé? E por que a gente coloca vários senãos para enaltecer Pelé? Estou dizendo isso porque a gente não coloca essa mesma perspectiva em outros jogadores. Júlio César errou na Copa de 2010, voltou para a Copa de 2014, tomou 7 gols e dá palestra hoje.
Não estou falando que... Não estou na lógica punitiva que Júlio César tem que ser colocado em ostracismo. Mas o quanto o jogador negro participar do futebol não humanizou, né? E aí, mas o Vasco, meu Deus do céu, olha, vai estar gravando isso. Mas o Vasco é antirracista. Magalu, então é também, gente. E está lá com 10 vagas de trainee para pessoas negras, sabe? Então, assim, a gente fica olhando para o passado de uma forma um tanto complicada, mas aí a gente não vai discutindo essas questões, e não estou falando que o Vasco fez é importante ou não, mas o quanto isso garantiu ou não a humanização dessa população. E aí eu coloquei essa foto aqui de um dos primeiros jogos aqui na Várzea de São Paulo, né, na Várzea do Rio Tietê, que a gente também tende a olhar para a Várzea dessa época com o olhar da Várzea de hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente consegue delimitar muito bem o que é futebol profissional e o que é futebol de várzea. Dá para fazer essa delimitação, colocar todos os pontos lá do jeito que o povo da metodologia da pesquisa gosta. Agora, nessa época, não tinha tanta diferença assim, quem estava jogando na várzea. Dos clubes de elite. Aqui em São Paulo, todo mundo jogava na várzea, né? E aí, a Diana, inclusive, fala, nessa época, tudo era várzea. Porque e aí eu estou adiantando aqui, Marina, para não explorar o tempo, o Salatiel de Campos, que é uma segunda história não contada, é um jornalista negro que escreveu durante muitos anos no Correio Paulistano. Em 1934, ele lança um livro chamado O Homem Negro no Esporte Bandeirante. Acho que já ouvi um livro com esse nome, que foi lançado depois, inclusive. E esse livro vai ser publicado todos os dias no Correio Paulistano. Depois ele tem uma pausa e volta e conclui. Ele deve ter uns 13, 14 capítulos. E o Salatiel de Campos, ele vai fazer uma defesa e vai estruturar o livro dele sobre a participação do negro nos diversos esportes aqui em São Paulo. E é interessante porque ele vai trazendo nomes dos jogadores, ele vai trazendo os nomes dos times, ele vai trazendo a discussão de como se dava o racismo no futebol, e ele é um defensor da participação efetiva do negro no esporte. E aí tem uma passagem interessante que ele fala: esporte ainda pouco conhecido, tido como dispendioso. Apenas podiam praticá-lo quem dispusesse de meios para isso. E o futebol cresceu, desenvolveu o mandamento sacro de crescei e multiplicai-vos. Começou a surgir a várzea, expressão típica para diferenciar classes. Então, aqui, todo mundo estava jogando na várzea. E o que diferenciava um do outro era a classe. Quem tinha chuteira e quem tinha uniforme e quem não tinha. E depois, pensando especificamente em São Paulo, porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado para falar do futebol nessa universalização, e é diferente em cada lugar que ele existiu, a prefeitura vai começar a subvencionar esses grupos de elite e entregar terrenos para que montem seus clubes. Isso não acontece com a população negra, que continua na várzea, e depois com o processo higienista que acontece aqui em São Paulo, essas pessoas vão para a periferia e vão montar seus clubes na periferia. E o Salatiel continua: e de fato os varzianos jogavam bem, apenas os diferenciavam dos elementos do futebol oficial o grau de educação e a instrução. Salatiel é um dos organizadores também da Frente Negra.
ele fez direito, e ele morreu de uma forma muito complicada, porque ele escreveu um texto, uma matéria de jornal, sobre um boxeador X. Esse boxeador foi lá na redação e deu um soco nele, arrebentou ele, e depois ele não conseguiu se recuperar mais. Na minha pesquisa, eu fui atrás da família, ainda tenho esperança de encontrar. O Bruno, se eu não me engano, é o Bruno, eu não coloquei o nome dele, mas ele fez um mestrado muito interessante sobre a história do Salatiel. Não vou discutir aqui questão de plágio, nada disso, mas se vocês lerem o livro do Salatiel, tem passagens do Mário Filho muito parecidas no livro do Mário Filho. O Salatiel sempre fez questão de citar todas as referências que ele usou no livro dele, e foi uma pesquisa que ele desenvolveu por 12 anos, então começou lá em 1920, 21, e o livro foi publicado em 34. Eu acho que ele não foi publicado por nenhuma editora, impresso, somente no jornal, assim como alguns livros do Lima Barreto, mas é uma outra história que não foi contada e que traz muitos elementos de como havia uma organização negra nessa época. E aí já estou partindo para o fim, mas a gente, ao contar essa história, colocar o negro nessa situação de subalternização, e que ele só vai para o futebol profissional porque ele precisa ascender socialmente, já que ele não tem emprego e que ele vai trabalhar e ter dinheiro, faz com que a gente não conte a história da organização negra desse período. Então, Salatiel respondeu nossa pergunta, Marina, que ele fala que tinham muitos jogadores nesses times negros aqui de São Paulo que não quiseram e não foram jogar nos times de elite, porque também parece isso, né? Os homens negros estavam lá esperando aflitos para ser aceito no time de elite. E, na verdade, existiam várias organizações de vários times negros nessa época que estavam jogando, que estavam produzindo e protagonizando o futebol. Inclusive, esses clubes não eram só clubes de futebol. Tinha ping-pong, atletismo, aulas regulares para as crianças. Enfim, tinha uma organização de lazer, desenvolvimento do lazer e do esporte, porque também fica parecendo que os negros vão jogar futebol porque precisam trabalhar. E os brancos desenvolveram futebol amador porque queriam jogar, porque gostavam, porque se divertiam. E esses times negros, eles tinham, esses clubes negros, entre outras coisas, eles jogavam futebol. Então, que essa foto é maravilhosa, é do Cruzeirinho de Porto Alegre. Esse aqui, que também tem sido destacado, a Aline está fazendo o mestrado dela na USP exclusivamente sobre o São Geraldo, que também foi um clube que tinha muitas atividades. Para quem conhece São Paulo, a sede deles era em Perdizes. Eu sempre me choco, porque eu nasci e moro na periferia. E eu nunca pude imaginar que uma organização negra estivesse ali em Perdizes. Eu só vejo a PUC, sabe, Marina, ali. O metro quadrado caríssimo ali em Perdizes, porque essas pessoas foram retiradas dali. A gente não conta a história do Cachoeira, que esse time é um time de Cotia, também, esse é da década de 30, e que faziam, a ideia aqui é pensar que essas pessoas elas não estavam numa situação de anomia, de subalternidade, mas que também estavam produzindo futebol. Só que a gente optou em não contar essa história. A gente optou em contar a história de que eles eram subalternos e que num belo dia, com a profissionalização, eles foram aceitos nos times profissionais. Né? A gente também não conta a história da organização, não só pelo lazer, mas por sobrevivência, vamos dizer assim. A população negra só está viva até hoje
por conta dessa organização coletiva, que não é uma organização institucionalizada, e aí a gente não conta essa história. Essa aqui é a reunião da Frente Negra, e quando a Frente Negra foi proibida, tem vários estudos falando, não tem ao certo, mas eles tinham membros no Brasil inteiro. Ah, mas a Frente Negra flertava com o fascismo e tal, com o integralismo. Enfim, tinham várias pessoas, tinham várias lideranças na Frente Negra, e obviamente tinha sim uma parte que discutia isso, mas não só, né? E essa organização era uma organização grandiosa, muito forte, que foi muito importante, inclusive na produção da imprensa negra, e que na imprensa negra, do voo rasante que eu dei, eu já localizei 14 clubes dessa época, e que se organizaram ou pela Frente Negra, ou nas religiões de matriz africana, ou se organizaram no candomblé, no futebol, no esporte, no lazer, na produção de escolas para os filhos, enfim. Só que essa história não foi contada. E aí, um último autor que eu quero trazer, que é o Clóvis Moura, ele traz, é um autor que agora está sendo republicado. Tem um livro que é O Negro de Bom Escravo ao Mau Cidadão, que acabou de ser publicado, né? E que traz essa discussão metodológica dos grupos específicos e diferenciados, e que a gente pode estudar essa organização negra desse período e essa produção do futebol negro, quase que concomitante com o que se chama de futebol da elite, como um grupo específico. Porque para o Clóvis Moura, os grupos diferenciados na sociedade de classes, a gente tem grupos que vão ser identificados e homogeneizados, que no nosso caso aqui, a população negra, ela vai ser identificada. Você é negro, você é negra, e tem características que vão te definir. No entanto, essa população é capaz de, a partir dessa identificação negativa, trazer uma valoração e positivar isso e se tornar grupos específicos e que vão trazer referências ancestrais e que vão dizer, olha, o que vocês estão dizendo da gente é errado, e a gente vai se organizar. E se a gente não teve nenhuma política de reparação, se a gente não teve nenhuma política pública no pós-abolição, a população negra só sobreviveu até hoje por conta desses grupos específicos. A Raquel Ronick tem um texto lá da década de 80, num seminário que ela foi, que ela fala o quanto a gente não tem produção sobre a participação e o protagonismo negro na formação das cidades. E aí, no caso, aqui ela está falando da cidade de São Paulo. E aí, para finalizar mesmo, eu tive a alegria de estar no olho do furacão da pesquisa, e onde era a Vai-Vai, o barracão da Vai-Vai foi retirado, lá no Bom Retiro, para que seja construído o metrô. E nas escavações do metrô foi encontrado um sítio arqueológico de um quilombo urbano, e foram encontradas mais 700 peças que formam, né, que dão materialidade. Esse quilombo chama Quilombo Saracura, porque fica às margens do rio Saracura, e agora se criou um movimento grande para que ou paralise de vez as obras e mude o local do metrô, para que seja mantida essa história, que as pessoas que moram no Bexiga desde sempre também não sejam retiradas com a construção do metrô, e aí a gente sabe da valorização do bairro, etc. Mas aí eu fico pensando, já pensou, gente, nesses 700 tem uma bola? Já estou entrando em contato com o povo lá do patrimônio para ir lá conversar, estou com contato com o pessoal desse movimento do Quilombo Saracura. A Vai-Vai, antes de ser Vai-Vai, era um time de futebol e que junto virou um cordão carnavalesco que depois virou a Vai-Vai. Enfim, e aí foram encontrados nessa obra os vestígios, né?
E aí, discutir essa questão, tentar encontrar esses times negros e essa organização negra, é isso, assim, né? Só foi possível porque foram lá escavar para construir um metrô e aí encontraram essa história que a gente fica aqui brigando para dizer que existe, né? Por isso, nostalgia da luz, né? Eu fico me imaginando aquelas mães lá procurando os ossinhos no meio do deserto, dos filhos, né? Que foram os corpos na ditadura do Chile foram jogados no deserto e elas não sei se ainda estão, né? Mas quando foi gravado o documentário e vão procurando osso por osso para montar essa história que ela sabe que existe, a gente sabe que essa história existe. Mas a gente está nesse movimento de tentar, pegando pedacinho por pedacinho, reconstruir essa história, porque dizer que o negro não podia jogar futebol e depois ele passou a jogar não nos ajuda, pelo contrário, só atrapalha a discussão, porque a gente não consegue avançar e não consegue entender as reais determinações do racismo no futebol. Vou passar um vídeo, Marina, e aí finalizo. Tá saindo o som? Não? Tem que fazer aquilo de quando colocar para projetar, colocar o som, né? Peraí. Para sair como som, tem que compartilhar a aba. Tá. Então, eu vou colocar o vídeo no YouTube, né? Que aí fica melhor. Aí compartilha e sai o som, né? É o melhor. Tá. Só lembrando, enquanto a Roberta coloca aí, que quem quiser se inscrever, como a Renata disse, né, aí no chat, se inscrever para fazer perguntas, só colocar o nomezinho aí que a gente vai organizando, tá bom? Reunião, ixi. E agora foi, né? Sua vida anda meio sem graça. Sim.
É isso. Obrigada. Maravilhoso, Roberta. Você ficou se desculpando aí o tempo todo pelo tempo, mas acho que não tem, ninguém viu o tempo passar aqui, não. Ótimo, e né, dentro daquela sua proposta de fazer as pessoas pensarem, eu acho que você faz isso muito bem, né? Eu, pelo menos, fiquei muito reflexiva aqui, e é isso, né? Eu acho que se a gente não sai também um pouco desse futebol em si mesmado, né, a gente não consegue perceber muitas nuances dessas relações, dessa produção subjetiva, né, que envolve diretamente as questões relacionadas ao racismo, né, eu achei maravilhoso. A Isabelle está inscrita aqui primeiro. Isabelle, se você quiser pode falar, ou escrever aqui, não sei o que você prefere, fica à vontade. Vou falar que é mais fácil. Boa noite, tudo jóia? Vocês estão me escutando bem? Sim. Eu queria saber se, tipo assim, se o apagamento dessas organizações da narrativa padrão esportiva que a gente tem e a exclusão desses grupos de áreas centrais das cidades, a mudança dessa espacialidade, pode ser entendido para que hoje a gente tenha, pode ser entendido como uma das razões para que hoje a gente tenha a concentração majoritariamente dos clubes da elite do futebol brasileiro nas capitais? Roberta, a gente pode fazer assim umas 3 questões, né? E aí você vai organizando. O Jorge colocou aqui também, né? Que esse grupo é o Neogiba de Salvador. Jorge, você é de Salvador, né? Você orientando do Bruno, não é isso? Tá aí na UFBA. Lembro de você do evento lá do museu. Tati, né? Eu acho que você está lendo aí, mas só para resumir aqui a questão que ele coloca, é que se você poderia falar um pouco de como você vê as ações antirracistas no futebol brasileiro. Ele está pesquisando no observatório, né, está interessado nessa questão. E aí, Paula, acho que você pode colocar a sua questão também, e aí a gente faz uma primeira rodada, depois se alguém mais quiser se inscrever, pode ir colocando o nome aí no chat, tá bom? Eu queria agradecer, né, Roberta e o grupo todo, né, essa discussão, ela é importantíssima. Eu tenho visto, eu sou da psicologia, um interesse do Conselho pela questão, já muito tarde, né, só em 2017, que se lança uma cartilha de relações faciais, uma referência técnica para que, né, as psicólogas, os psicólogos atendam na perspectiva antirracista. Mas desde 2002 que a gente já tinha feito uma resolução. Estou falando também do lugar de conselheira, né? Nossa chapa venceu e a gente assumiu agora. Então, a gente está preocupado com essas questões, né? Eu também dou aula, né, sobre a psicologia do esporte e estou sempre tratando de um seminário sobre isso. Eu estou achando interessante porque agora a CBF lançou um grupo de trabalho de combate ao racismo e à violência no futebol. Eles vão começar agora em novembro essa discussão. O Ricardo Andrade, o Ricardo Correia, eu vou saber o nome dele, que está encabeçando essas discussões. Mas, fora isso, né, eu queria fazer uma pergunta, aliás, 2, porque quando a Roberta fala sobre esse apagamento, né, das histórias, eu aprendi com o Boaventura de Souza Santos um conceito interessante que não era relativo à questão do racismo, mas falava sobre as epistemologias do Sul, porque ele falava de um epistemicídio, né, como uma destruição dessas formas de saber que não são hegemônicas, né, que não estão no império, nem europeu, nem estadunidense, né? E agora eu li um texto da Ângela Figueiredo, lá da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, tem uns 6 meses, que ela está falando sobre uma epistemologia insubmissa do feminismo negro decolonial, né? E aí ela está reivindicando um ativismo para dar visibilidade à literatura, né? E eu li o livro do Jones Manuel e do Gabriel, Revolução Africana, gozado, porque você falou do Clóvis Moura e não tem nenhum texto dele nesse livro,
Tem do Fanon, tem do Amilcar Cabral e outros, né? Que eu não estou me lembrando agora o nome e tal, mas do Clóvis Moura não tem. E gozado porque o Jones costuma falar muito dele, né? Então, esse livro, Revolução Africana, é muito interessante, porque o texto está falando sobre uma antologia do pensamento marxista a partir, né, dessa questão da Revolução Africana e de como que eles se organizavam politicamente, né? Então, a minha pergunta é, porque assim, é claro, né? Você está estudando os homens porque as coisas vão a reboque, né? Como você está falando aí do Florestan, ele fez essa coisa, mas agora a gente vai a reboque dele, né? Vai a reboque as mulheres, porque tudo começa mesmo com os homens. Minha pergunta é como é que você vê essa questão do feminismo negro, dar visibilidade, né? Porque eu tenho consultado muito o observatório, né? Eu uso muito os episódios lá daquele documentário, né? E vou acompanhando eles, mas eu queria saber sobre isso, né? Como é que você vê a contribuição do feminismo negro nessa questão de militar contra essas histórias que nunca são contadas a partir desse epistemicídio, né? Disso de não ter mesmo chance de publicação e tudo mais. E depois, se tiver um tempo, né, eu queria conversar sobre a campanha. Eu não sei se você soube dessa campanha, Somos Todos Macacos. Ela aconteceu por causa do jogador, quando o jogador Daniel Alves recebeu aquela banana, e o Neymar, inclusive, propagou essa campanha, e eu tenho, né, assim, queria discutir um paradoxo da visibilidade dada por essa campanha, mas eu vou ficar por aqui, senão né, eu quero escutar mais dos meus colegas aí, você também. Vou chamar os universitários para responder. Mas, Isabelle, se eu entendi bem, né? Você falou um pouco dessa coisa dos times das capitais, né? Eu estou tendendo, desde o mestrado, só que eu vou descobrindo isso depois, né? Que aí a gente vai falando tanto que a gente, nossa, acho que eu estava discutindo isso, né? A gente vai amadurecendo depois, né? Da pesquisa. Mas eu tenho pensado muito e não tenho conseguido, inclusive, mais discutir essa coisa dos times profissionais, sabe? Dessa hegemonia desse debate e dessa produção de pesquisa a partir dos times profissionais. Agora, eu posso dizer o seguinte, que com a profissionalização e a questão do dinheiro e do investimento nesses times, fez com que muitos times desaparecessem, né? Teve a questão, a Frente Negra nunca conseguiu se recompor, né? Assim, primeiro que a gente nem aprende que existe uma Frente Negra na escola, já começa por aí. Mas a Frente Negra não conseguiu se recompor, depois na década de 70, especificamente 78, 79, a gente tem a formação do MNU, mas que não trouxe essa pauta, não tão efetivamente da questão do lazer e do esporte e do futebol, até porque tem uma crítica que eu faço, que por conta dos jogadores negros ascenderem socialmente, de alguma maneira, alguns jogadores, e aí a gente pode discutir ascensão social, porque eu nem sei se é ascensão social, ter grandes salários por um determinado tempo, sabe? Acho que ainda são poucos os jogadores que conseguem manter um padrão de vida pós-futebol. Mas se convencionou a não falar disso nos movimentos negros, porque afinal o futebol era o lugar onde tem ascensão do negro, onde a gente vê negros em destaque,
como é que a gente vai falar que nesse lugar tem racismo, né? Então, eu acho que teve uma lacuna aí do movimento negro de discutir essa questão. Mas esses times com dinheiro, com investimento e tal, se mantiveram e se mantêm até hoje, e essas organizações elas foram meio que, de alguma maneira, diminuídas. Mas aqui em São Paulo, eu não sei como é em outros estados, e de cabeça eu só consigo lembrar 4 ou 5 trabalhos sobre futebol de várzea. Num universo de mais de 1.000, quase 2.000, se a gente pensar até 2010, mais de 1.000 trabalhos sobre futebol. Tem 4 sobre o futebol de várzea. E aí eu não sei como se dão em outros lugares. Mas aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma infinidade de clubes, e alguns deles prioritariamente negros. Eu posso citar pelo menos 2 aqui do meu bairro, que são de 34, e estão vivos até hoje. Então, assim, a gente tem esses times, tem jogando na várzea, a gente tem essa organização, mas a gente não tem produção sobre ela. E no final das contas, o que vai aparecer são os times que estão na TV, que tem investimento, que a gente torce, né? Infelizmente, a gente torce para eles. E acaba essas histórias sobressaindo. Mas, assim, é o máximo que eu consigo te falar, viu, Isabel? Sua pergunta é muito complexa. Vou ver aqui no chat. O George, né? Estou pesquisando o Observatório da Discriminação Racial no Futebol e a quase ausência de técnicos negros na elite do futebol. Poderia falar um pouco de como você vê as ações antirracistas no futebol brasileiro? Eu acho péssimo. Está filmando tudo isso, né? Mas, assim, não existe, né? Assim, vamos falar a real, fazer camiseta, entrar com faixa e etc., não faz muita diferença. Porque, ao fim e ao cabo, a questão é como é que essas pessoas estão nesses espaços, né? E aí, assim, teve a discussão da professora Sueli Carneiro, que falou o quanto o futebol está embranquecendo. Eu não sei se ele foi negro um dia, sabe? Eu me pego pensando nisso, porque esses homens em nenhum momento foram humanizados na prática do futebol, né? E aí explica um pouco a ausência de técnicos e de pessoas de fato organizando o futebol, tendo protagonismo nesse futebol profissional, sabe? E aí, do que eu vejo dessas campanhas, eu não sei se de fato eu não vou jogar a criança com a água do banho, mas assim, de alguma maneira coloca o debate na pauta do dia. Isso é uma questão, né? E o observatório, ele fez isso, ele colocou na pauta do dia. Ele trouxe esse debate, apresentando os dados, né? Então, essas campanhas, de alguma maneira, colocam na pauta do dia o debate, mas elas são muito efêmeras, né? E muito caça-like, né? As camisetas desses marcadores sociais, vamos dizer assim, vende que nem água, vende muito rápido. As pessoas ficam atrás dessas camisetas, né? Agora, não dá para ter campanha contra o racismo no futebol sem ter política pública de novo, de reparação, sem ter um investimento em cotas raciais, sabe? Sem ter políticas públicas de acesso, de assistência social, de esporte. Não adianta fazer campanha antirracista em 30 times do futebol profissional, se dos 10 meninos que morreram, eu sempre tenho que falar disso, dos 10 meninos que morreram queimados dentro de um container, 8 eram negros. 8 meninos dos 10 que morreram eram negros, queimados dentro de um container, que cresceram, que eram adolescentes, mas que desde muito jovem entenderam que o lugar deles era ser jogador profissional.
Porque é isso, eu gosto de passar esse vídeo no final, porque você pode ser jogador, você pode tocar numa banda, numa orquestra sinfônica, você pode ser, sabe, é meio Barbie, você é o que você quiser ser, mas assim, é esse movimento, sabe? Só que 8 meninos dos 10 morreram assassinados, por assim dizer, porque pegou fogo no negócio, e sabiam que as instalações tinha fiscalização, que as instalações não eram adequadas, eram meninos negros. Então, assim, adianta o Flamengo fazer camisa preta? Agora, hoje lançou, acho que 4 times ou 5 lançaram camiseta. O América, mas não sei qual que lançou. Mas, definitivamente, o que isso impacta se a gente está numa sociedade de retrocesso das políticas mais básicas, né? E que vai incidir diretamente na população negra, né? Que eu falei das mulheres. Gente, o básico, não ter uma acompanhante no parto, sabe? Ah, mas é por conta da Covid, as mulheres brancas tiveram acompanhamento no parto. Então, eu sei que eu estou sendo muito pessimista, mas não vejo muito, não vejo com muito uns bons olhos, não, essas campanhas, assim. O Bahia foi lá, tinha o comitê, né, das políticas afirmativas e tudo mais, mas pelo que eu sei, caiu para a segunda divisão, a primeira parte a ser atacada foi essa. Se eu não me engano, Jorge, você me corrija se eu estiver errado, mas a primeira coisa que foi atacado, mas o Bahia está pensando nisso. No Santos, vou falar do Santos porque eu sou cientista, acontece a mesma coisa. Tem gente falando que o Santos virou ONG, porque está discutindo no Instagram a discussão racial, porque quando o conselheiro foi denunciado por racismo, afastaram o cara e o cara já está de volta. E aí faz a camisa. Eu adoro, vou lá, compro, mas efetivamente não sei se vai incidir de fato nessas questões. Paula, seguinte, tem uma discussão do epistemicídio que é assim, se fosse totalmente epistemicídio, eu não estaria aqui contando essa história, sabe? Assim, tem algumas pessoas questionando um pouco essa coisa do epistemicídio, mas faz sentido, porque é um apagamento dessas histórias, e aí tem até surgindo agora, isso é efeito também das políticas, do aumento das vagas nas universidades e da política de cotas, que precisou alunos negros, alunas negras entrarem na universidade para pautar esse debate. Então, a galera entrou e falou, não dá mais para discutir a partir dessa perspectiva colonial. Porque se a gente tem ponto pacífico que está pacificado, que a colonização ela é assassina, ela destrói cultura, ela destrói a população. Esse livro do Anis Césaire tem umas passagens que falam que os colonizadores chegavam com caixas, sei lá, sei lá o quê, cheias de orelhas das pessoas no processo de colonização. Se a gente já pacificou que é um processo violento, por que a gente ainda continua fazendo pesquisa a partir da lógica do colonizador? Porque a real é essa, a gente continua fazendo pesquisa de modo colonizado. A gente não rompeu com essa lógica. Para as nossas pesquisas serem aceitas, a gente tem que entrar nos canones da universidade. Inclusive, tive amigas que a revisora questionou o jeito que ela escrevia. Você tem noção como a coisa é muito profunda. A revisora falou que ela não podia escrever daquele jeito. E aí, a gente traz essa discussão, a gente não consegue entrar nos programas de pesquisa. Ou a gente entra e fala, você vai discutir até esse pedacinho. Aí a gente entra e monta um grupo de mulheres negras na universidade e as professoras falam, mas que tanto vocês estão discutindo? Por quê? Por que vocês querem? Por que tem que ser professora negra?
na PUC São Paulo, no serviço social, e eu vou falar de onde eu sou, serviço social, até hoje não teve nenhuma professora negra efetiva. Tiveram temporárias, mas efetiva não teve nenhuma professora negra. Os alunos negros fizeram o quê? Foram lá, ocuparam a PUC, ficou uma semana fechada. Não ocuparam a reitoria, ocuparam a PUC. O que ficou uma semana fechada. E aí começa um monte de debates falando que os alunos negros são agressivos, que os alunos negros não podem fazer iniciação científica porque não sabem escrever. Porque esse debate não é importante, porque o debate importante é o debate de classe, e aí são da esquerda, porque da direita a gente precisa falar. Então, o debate mais importante é o debate de classe. E aí tem uma frase, Paulo, que eu gosto muito, se eu não me engano, é da Sueli Carneiro, se não for, mas que ela fala, quando as mulheres brancas lutaram para entrar no mercado de trabalho, as mulheres negras não entenderam. Não entenderam no sentido, porque estavam trabalhando desde sempre. É a Grada, eu acho que fala isso. Nós não somos mulheres? Então, Exato. não é não? E aí o feminismo negro vai trazer essa discussão, né? Mas a academia, ela é violentíssima, né? E eu sei que as pessoas que estão aqui estão circulando na academia, e ela é violenta em vários sentidos. E só se trouxe esse debate das relações étnico-raciais, e aí nem falando das questões de gênero, ou de identidade de gênero, porque aí a gente precisaria avançar, né? Quando é que a gente vai ter pessoas trans e travestis discutindo para além do gênero também, mas só se trouxe esse debate porque teve política de cota, porque teve aumento das vagas, e esses alunos entraram na universidade e começaram a discutir por que nossas histórias não são contadas. Isso é a longo prazo, né, Cláudia? Porque, assim, a gente vê, por exemplo, no Instagram, agora grupos de dentistas negros, grupos de médicos negros, de ginecologistas negros. Por quê? Porque precisou de 10, 15 anos de uma política pública de inserção para que hoje a gente tivesse esses grupos. Por isso que eu falo, não adianta camiseta e faixa, sabe? Para que começassem a discutir que você não precisa ser jogador de futebol, você pode ser médico, pode ser dentista, tem outras possibilidades. E teve acesso para essas outras possibilidades, sabe? Então, eu tenho pensado muito nos estudos decoloniais, e do quanto a gente tem a cabeça colonizada e o quanto a gente precisa muito pensar, discutir, estudar. E aí vai desde a forma de acesso aos programas de pós-graduação, a forma de escrita, o que a gente lê, porque Lélia Gonzalez está sendo publicada agora. Sabe? Ela discute economia, ela discute psicanálise, ela discute futebol, sabe? Ela está sendo publicada agora. Na medida que o Silvio tá correto do racismo estrutural, e até ele já está dizendo que racismo estrutural não está explicando mais nada, que agora, eu sou racista, porque eu sou racismo estrutural. Luísa Sonza disse isso semana passada. Mas Abdias do Nascimento já estava falando disso, né? Já estava falando disso. E, mais do que isso, o Clóvis Moura, e aí para fechar, Clóvis Moura, ele é muito negro para a esquerda e muito marxista para o movimento negro. E aí, a gente está também nesse movimento de fazer uma recuperação das obras dele. A editora Dandara tem lançado esse de Bom Escravo a Mau Cidadão, acabou de lançar, lançou o ano passado. A editora Anitta Garibaldi já tinha publicado, mas assim, a gente está tentando resgatar essa produção do Clóvis Moura, mas é esse movimento, né? Difícil, né? De resistência, de avanço, de retrocesso. Que é isso? Não sei se eu respondi, mas. Bom, alguém mais tem alguma questão? Quer se inscrever? Não? Sim?
Roberta, então já te agradeço, assim, de antemão, se alguém mais quiser falar alguma coisa, fica à vontade, mas foi maravilhoso, né, e, enfim, precisamos ter mais conversas sobre essas, né, e o Danilo está te parabenizando aqui também, foi ótimo, obrigada por compartilhar esse tempo, essa disposição e essa discussão com a gente, né, a Renata está passando o formulário de presença aí também, para quem não assinou ainda, tá bom? Então, a gente se encontra no próximo mês, não temos GFUT Convida. Agora, eu acho que só em dezembro, gente, porque vai ter o nosso evento lá, né? O 4º Simpósio Internacional Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer, que ainda está com inscrições abertas para ouvinte. Né? Depois coloco o link aí para quem quiser saber mais. Tá bom? Ô, Marina, o Danilo falou aqui do Pelé. Ah, não vi. Então, desculpa. Será que vozes como a de Pelé não poderiam ter feito ele pensar sobre essa perspectiva? Então, não sei se eu entendi, Danilo, sua pergunta. Você está aí ainda? Tá, acho que ele está aí. Não, eu estava respondendo, porque rolou uma conversa no chat aí sobre a questão do Neymar, aí eu só comentei o que estava no chat. Ah, entendi. Gente, esses debates individualizados são muito complicados também, né? Porque, assim, Neymar é uma pessoinha que a gente está acompanhando desde sempre, né? Uma pessoinha que não teve infância, né? Não estou passando pano que não cai e bate minha cabeça aqui, mas que, né, começou já com um contrato, foi criado uma categoria de base no Santos, mais jovem, para o Neymar entrar. Ele era do futebol de salão. Tá? Mas eu tenho problemas em individualizar muito essa questão e colocar na conta de pessoas algumas responsabilidades, sabe? E do Pelé me chama muita atenção essa coisa, por que a gente coloca tanto se ele fosse assim, talvez eu gostasse mais dele, sabe? Eu fico com essa pergunta, o Luciano não está aqui, mas me ajudou a pensar muito sobre isso, o próprio Florenzano também, e essas discussões. O Neymar tem uma passabilidade maior, né? Assim, né? Eu acho que tem mais gente, se a gente for pôr na balança, tem mais gente que defende o Neymar do que defende o Pelé nessas questões políticas, vamos dizer assim. A minha questão é porque não cobram dos outros, assim, não cobram dos outros jogadores. Eu sempre fico com essa pergunta, né? E assim, continua uma lógica, por que se cobra da vítima, né? Enfim. Eu nem fiz como pergunta, porque é um debate, como você falou, né? Bem amplo, sim. Até nem sei porque o comentário veio aí, porque eu estava respondendo no chat. Acho que é muito pouco tempo para a gente discutir, dado o nível de complexidade da questão, porque eu acho que são dois lados de uma mesma moeda, né? Ao mesmo tempo que, quando a gente se tira peso de algo, aí eu vou retomar lá o Abdias do Nascimento, quando ele vai falar do genocídio do povo negro, que essas figuras elas têm importância. Então, por exemplo, o posicionamento do Neymar político hoje, em um país totalmente genocida em relação ao povo negro, tem as suas implicações. Então, é importante, pelo menos para mim, em algum momento individualizar, sim. É importante dar as responsabilidades para essas pessoas e separar as suas histórias. Eu acho que fazer uma determinada cobrança à história do Pelé no passado com o olhar do futuro é um equívoco. Mas também pegar o Pelé atual, o tanto que ele viveu, o tanto de debate que ele foi proporcionado e tirar dele o peso de um homem negro, talvez o atleta mais bem-sucedido do país, também um pouco equivocado. Mas é muito complexo o debate, eu tenho um acordo contigo. Eu concordo com o Danilo, porque você apresentou o goleiro de Gana e disse que o que ele tinha, que o que ele recebia, ele acabava dividindo com as pessoas, é assim que eu entendi, né? Dividindo com as pessoas que tinham menos, que estavam menos favorecidas, né? Eu acho que há uma desimplicação política, né, de alguns atletas, e que eles acham que eles não têm nada a ver com isso, inclusive neutralizando a discussão política e colocando para alguns atletas que eles são difíceis mesmo, né, e que eles são insubordinados, e que eles deviam, né, ser mais
educados, quando eles cobram, quando eles se posicionam. Então, acho que tem um peso se posicionar, mas eu, né, esperaria que as pessoas tivessem essa condição, porque estão em posições muito poderosas, e se fizessem isso, nossa senhora, ajudaria demais. Agora a pessoa se exime e a gente fala, não, mas não, eu acho ridículo, sabe, assim, quando o Neymar faz umas coisas dessas. É triste, seria importante, seria maravilhoso a gente ter o Pelé como Franz Fanon lá na libertação da Argélia. Entendeu? As pessoas têm escolha. Franz Fanon foi lá e pegou em armas e foi lá para a libertação da Argélia. Seria maravilhoso, assim, não tem dúvida disso. Seria importante esse posicionamento. Mas seria importante a gente cobrar de todos os jogadores esse posicionamento, sabe? Por que você não se posiciona contra o racismo, Pelé? Beleza, seria maravilhoso. A voz que ele tem, né? Mas chamar o Zico, né, Roberto? Chama o Zico aí para falar o que ele acha. Ninguém está cobrando o Zico por ele ter participado do governo do Itamar lá e tal, né? Eu acho que a questão é mais essa também, né? Ou então, assim, lá na Copa de 80, de 82, que o Brasil perdeu. Gente, até hoje o pessoal fica perguntando o que aconteceu na Copa de 82, porque não tem possibilidade de perder. Os protagonistas da Copa de 82 eram brancos. Aí você tem uma Copa que os protagonistas são negros, porque esse amarelou, porque esse não. Então, assim, os pesos que se dão para as coisas, mas não tenha dúvida, seria incrível, e essas pessoas têm responsabilidade sobre suas vidas e sobre o que eles se posicionam, por isso que eu falei, a gente passa pano e cai e bate a cabeça. Mas a gente também precisa problematizar por que a gente questiona tanto essas pessoas. Por que a gente põe um peso tão grande, sabe, Paulo? Mas elas são responsáveis. Sim, a cartilha do Conselho dá a essas pessoas, né, por exemplo, o Sérgio Cabral, né, que graças a Deus não foi eleito, mas essas pessoas que dizem que não tem racismo, que isso foi invenção da esquerda e tal, como sendo uma defesa do eu. Tipo assim, é o efeito do racismo que elas negam, mas que elas precisam, de alguma forma, estarem juntos daquelas pessoas com as quais elas acham que estariam protegidas. Então, na psicologia, se fala, há uma identificação com o agressor, né? Há uma identificação com o poder, e aí é uma defesa, né? Uma defesa do ego, a pessoa simplesmente dizer não existe isso, ou que isso, né? Vamos dizer que estão me acusando de embranquecer, mas isso é coisa da cabeça dos outros, entende? Então, eu entendo também, não é passar pano, é entender que essas pessoas sofrem do racismo, por isso é que elas negam, né? Mas, de qualquer forma, é como você falou, do lugar de sujeito, todos somos responsáveis. E a gente já ia despedir, hein? E o negócio pegou fogo. Vai lá, Danilo. Não, assim, só para concluir, né? Acho que, obviamente, acho que esses debates, como qualquer outros, eles são munidos de distintas visões. E não que uma está mais certa e a outra está mais equivocada. Acho que o ponto central é que somos todos antirracistas, aqui, independente da nossa cor. Então, acho que esse é o ponto que nos une. Aí, tendo a união, a gente pode ir tendo pontos de vista diferentes, mas o nosso objetivo é comum. Porque, por exemplo, e aí eu traria a Djamila Ribeiro, dessa questão do lugar de fala, e aí o lugar social da pessoa, o lugar que se constrói ela enquanto indivíduo, para ela ter uma posição de fala no futuro, porque para mim também é distinto uma forma de cobrar um jogador branco que se posicione contra o racismo de uma forma de cobrar um jogador negro. Porque mesmo que o jogador branco ele traga essa construção dele antirracista, aqui queria citar o Paulinho, que foi formado na base do Vasco, que é de religião de matriz africana, que está sempre postando coisas antirracistas. Então, eu acho que a forma de se cobrar um Paulinho, de se cobrar um outro jogador, por exemplo, como o Vinícius Júnior, tem que ser distinta. Mas é importante que se cobrem todos, porque o racismo, a luta antirracista, a própria Djamila vai afirmar isso, é uma luta de todos nós e que são uma luta da própria humanidade. Mas Danilo, a gente parou de te escutar do nada aqui.
Não estamos te ouvindo. Você está falando? Não. Acho que parou aqui, parou até de fazer aquele. Caiu, ele está mandando a mensagem aqui no WhatsApp que ele caiu, né? A Renata tinha falado da fala da Isabelle aqui, mas que ela resume também mais ou menos o que vocês estão dizendo, né? Sobre essa questão do exagero da cobrança generalizada, né? Que não, enfim. Bárbara, se você quiser prosseguir. O Danilo voltou. Voltou o Danilo. Não, mas acho que é isso mesmo. Uhum. Vai lá, Bárbara. Então, na verdade, eu achei legal o Danilo ter falado assim, somos todos antirracistas, aí eu fiquei assim, advogado já, será se somos? Não sei, mas enfim, porque é isso, né, a gente tem essa tentativa de se eximir de culpa e tratar o outro com muita relação culpabilizante também, eu acho. Eu acho muito complicado isso, assim, da gente individualizar, justamente por conta dessa questão da culpa ser uma coisa que está aí atravessando a nossa sociedade de um jeito, enfim, muito complicado. Então, a pessoa se sente culpada se ela, enfim, não se sentir antirracista e logo tem que fazer uma defesa de sua culpa, e por isso não tem um lugar de fala e distorce uma teoria, ou, sou racista por conta do racismo estrutural e blá, blá, blá. Então, distorce toda uma construção teórica por conta de se eximir dessa culpa, mas ao mesmo tempo não faz nada em relação à concretude do cotidiano mesmo, para poder construir práticas que são antirracistas. Então, nesse sentido, eu fiquei, assim, achando legal ele ter pontuado isso de alguma forma. E quanto ao caso do Neymar, eu acho assim, Neymar, Pelé, enfim, Pelé eu nem vou discutir, porque eu acho que Pelé é uma questão muito à parte, e, enfim, ele tem todo um histórico que devia falar também por ele, que não fala muitas vezes, como a Roberta já pontuou, enfim, eu não vou, enfim, prolongar nessa discussão, mas no caso do Neymar, a gente tem que lembrar que o Neymar nem se considerava negro, gente, há pouco tempo atrás. Por quê? Justamente porque a Roberta estava falando dessa lógica da passabilidade, né? Além da lógica do racismo social, né, ou então do embranquecimento social que se discute por conta da poder aquisitivo, o fato de ter, enfim, ficado rico como né, com futebol, como jogador de futebol e tudo mais, tem essa lógica racista que atravessa todos nós e que fez com que ele não se identificasse como negro durante grande parte da vida dele. Então, ele assumir esse embate à luta antirracista, quando ele consegue se identificar como negro, já é um grande avanço, assim. Então, também não estou passando pano, correndo risco de cair e bater a cabeça no chão, mas acho incômodo que a gente realmente faça essa diferenciação de posicionamentos dele e não entenda também que essa construção social atravessou a criação dele, assim, em grande medida, né? Então, ele também foi criado identificando a negritude não como uma coisa positiva ou positivável, vamos dizer assim, né? Ou, no sentido de ser tornado uma coisa boa mesmo. Então, achar que é uma pauta que ele vai defender agora, né, nessa altura do campeonato, sendo que para ele está sendo um processo tão pontual também, acho que é complicado a gente ficar fazendo esse tipo de exigência, assim. Não que ele seja o menino Ney, como todo mundo fala, acho que ele tem responsabilidades, e é isso, ele tem responsabilidades, ponto. Ele não tem culpas nesse sentido, né, porque se aí a gente for culpar, eu acho que os jogadores brancos estão em déficit há muito tempo, né, porque de fato a culpa em relação ao racismo não é necessariamente dos jogadores pretos, então, sei lá, fiquei pensando nisso. Inclusive, só pontuando sobre esse negócio do Neymar não se identificar como negro, isso ficou explícito na campanha do Somos Todos Macacos, né, que a Paula estava falando, porque ele foi apoiar e apoiar a resposta, né, que foi dada, e ele fala de, não, eu, que não sou negro, me compadeço da situação, né, que você está vivendo, e achei muito legal a forma como você respondeu, aí todo mundo parou. Uai, Neymar, como assim que você não é negro, sabe? E é essa situação da pessoa que é negra de pele clara também, que vai entrar numa discussão de colorismo e que vai ter muita discussão. Mas é só para pontuar isso. E obrigada, Roberta, foi ótimo. Vai lá, Danilo. Marina, Danilo, desculpa, mas a Bárbara levantou a mão. Mas ela disse depois no chat que ela não queria falar, não, a outra Bárbara. Desculpa, Marina. Não, mas se quiser, fique à vontade, tá, Bárbara? Aí, logo em seguida, o Danilo levantou a mão.
Acho que você pode ir, Danilo. Então, é rápido, acho que é a última fala que eu vou monopolizar o tempo aqui para fazer. E aí, assim, com muita tranquilidade e no sentido de não trago verdades, né, mas sim algumas posições que eu defendo, né. Fico com medo desse discurso, de quando a gente traz que não pode individualizar, e queria levar ele para além do racismo. Nós homens, nós somos criados numa cultura machista, numa cultura do estupro, nós somos criados numa cultura homofóbica. Então, se com o passar dos... Peraí, rapidinho. Se com o passar do tempo nós não nos propormos a aprender e a, pelo menos, transformar onde a nossa mão alcança nesses temas, é onde que a gente vai parar. Então, eu fico pensando também com relação a isso. E aí, volto a dizer que, principalmente as figuras públicas, eles têm que se formar. Não estou falando que o Neymar tem que colocar voto, mas nós vivemos em um mundo em que nós, negros, Danilo tá naquela... Lembra no meio da pandemia que a gente falava assim, quando a discussão vai esquentando, tá muito polêmica, derrubam a gente, não deixam de falar. Superego. A internet derruba. Bárbara, eu acho que você pode prosseguir, que quando o Danilo voltar, ele volta, porque eu acho que ele ainda está com a Dandara ali do ladinho também, então tá uma situação complicada. Quando ele voltar, ele termina. Mas diretamente falando com ele, assim, não é que eu não sou contra individualizar, gente, não é essa questão, assim, mas essas pautas, voltou. algo que eu Pode prosseguir, Danilo. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que tem que existir esse debate, sim, de, pelo menos do meu ponto de vista, até onde vai a ação de uma das figuras públicas em todos esses temas com relações a, quando a gente fala das opressões, principalmente no mundo capitalista que vivemos. Então, acho que é importante, mas é um debate muito complexo e com muitas visões. Acho que é só para contribuir um pouco. Vai lá, Bárbara. Então, na verdade, é que eu só, assim, fala que eu não sou contra essa individualização da agência, assim, eu acho que a gente tem que procurar agir, enfim, de acordo com o que a gente tem, enfim, o que a gente chama unido na nossa existência e na nossa subjetivação, enfim, uma série de outras coisas, e procurar realmente construir uma lógica mais democrática, talvez me falte uma palavra melhor que democrática, assim, para que a gente consiga incluir todas as diferenças dos sujeitos, e não de forma desigual, né? Então, o que me incomoda na individualização não é necessariamente a agência do sujeito. Eu acho que o sujeito age, e, enfim, tem a questão coletiva, ele é atravessado por uma questão, né, por uma série de outras questões aí que o constituem, mas me incomoda a individualização da cobrança. Eu acho que essa que é a questão. Não é necessariamente da agência do sujeito, mas da cobrança desses sujeitos. E esse que talvez seja o ponto, assim. Então, por exemplo, o Danilo vai e fala, porque eu como um homem, né, um homem preto, enfim, tenho que pensar também as questões do machismo, como é que isso atravessa a minha existência, ou, enfim, a homofobia, e posso tomar esse lugar de opressor em algum momento, se eu não me questionar e não estiver aqui pensando sobre as minhas ações cotidianamente. E eu acho isso ótimo, que bom estar pensando, mas me incomoda muito quando a gente tem uma série de casos de estupro no contexto do futebol e só os atletas pretos são cobrados, sabe? Ou são cobrados diferencialmente em relação àqueles atletas brancos. O Cuca está aí, gente, tá aí como técnico, sabe? A gente não falou mais nisso, a gente abafou a história e ficou todo mundo quietinho. Né? Mas aí o Robinho se pronuncia em favor de determinado político, aí todo mundo, mas olha quem que está com esse político. E já ataca logo a tag do estuprador. Então, assim, por que a gente cobra individualmente de forma diferencial esse sujeito, sabe? Essa que é a questão que me incomoda, não a possibilidade de agir individualmente ou se repensar individualmente, porque eu não sei se tem isso individualmente necessariamente, mas, enfim, pessoalmente, consigo mesmo que atravessar uma série de coisas. Então, ainda mais questão de figura pública, né? Eu acho que a figura pública está exposta e ela vai ser cobrada, enfim, uma série de coisas, mas por que nas figuras públicas ainda assim a gente vê essa diferença que está pautada na questão racial, muitas vezes, ou na questão de gênero, quando a gente vê, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é as travestis de direita e as pessoas ficam
tipo, embasbacadas, que tem uma travesti que defende o Bolsonaro. Mas por que, assim, você está tão embasbacado que ela não possa ser tão diversa, sabe? Por que essa cobrança vem para ela, mas não vem para uma pessoa cis, da mesma forma, né? Nesse sentido. Gente, a conversa está maravilhosa, mas farei aqui meu papel de moderadora de dizer voltem, por favor, que a gente precisa. Né? A gente precisa de mais momentos como esse, e assim, o momento que a gente entende que o GFUT Convida deu certo, né? Quando rola essa conversa mais livre, mais solta. Agradecer mais uma vez, Roberta, sua disposição, foi maravilhoso, e nos encontramos aí na próxima, tá bom? Beijos. Bárbara, vou mandar o link, que eu tenho um computador com você, vou mandar